Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que também nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, @tvcidade_oficial, pelo Facebook, pelo YouTube, né, TV Cidade Taubaté, e também aí pelos demais, né, pelas demais plataformas em que são possíveis assistir o nosso programa, né. Sei que a turma gosta muito de compartilhar também o programa através do WhatsApp, né? Muito bacana mesmo. Eu agradeço inclusive ao pessoal que participou da Bienal Literária, né, que continua lá comentando e conversando a respeito aí da repercussão da Bienal, né, e especialmente dos artistas, dos escritores que vêm aqui no nosso programa. Bom, gente, hoje é aquela famosa data, né, sexta-feira, dia 13, né? Muita gente tem medo, né? Acha que é uma data cabalística, mas não tem nada demais, né? Cada um faz o seu dia conforme é o desejo, né? Sempre deseja um dia bom, o dia vai ser bom. Sempre deseja um dia ruim, vai ser um dia ruim. Mas é chegado o fim de semana. Hoje, sexta-feira 13, é o dia do programador. E a gente manda um abraço a todos os programadores, né? Sejam eles os programadores de computadores, os técnicos que trabalham nos bastidores aí das emissoras também, que trabalham com a programação, né? O nosso Jefinho aqui é um programador, né? E através dele a gente manda o nosso abraço a todos os demais que fazem dessa profissão, né, um sacerdócio, porque não é fácil ficar ali operando a mesa e programando, né, as situações para que tudo ocorra bem. Hoje também é o dia do agrônomo, e em Taubaté nós temos na nossa Universidade Taubaté, a Unital, né, um curso tradicional de agronomia. Temos inclusive um campus da agronomia, né, aqui na nossa zona rural, em que são formados diversos agrônomos durante o ano, né, e a gente manda um abraço para esses profissionais que cuidam especialmente com carinho, né, do nosso campo, das nossas produções agrícolas, né, aqueles que procuram inclusive incentivar a economia, né, a agricultura familiar. Um abraço para vocês. Amanhã a gente lembra também que é uma data para nós do Brasil importante, porque é o dia do frevo, né? Frevo que é muito comemorado no Nordeste, muito festejado, mas é um ritmo que é patrimônio brasileiro, patrimônio mundial, né? Inclusive muito bacana a data. Entre os nossos recadinhos que temos aqui, né? No sábado, amanhã cedo, vou até pegar aqui, a irmã Elza pede pra gente reforçar, vai ter a realização do Fórum Laudato Si, lá no Lar Escola Santa Verônica, a partir das 8 horas da manhã, com a acolhida, né, dos participantes, dos integrantes. Esse Fórum Laudato Si é voltado à discussão da preservação do meio ambiente, com o tema Preservar o que é de Todos, né? É uma preparação para o Sínodo da Amazônia, que acontece agora em outubro, e vai ter a apresentação artística da querida Mavi Ferreira para fazer a abertura. Depois a palestra Preservar o que é de Todos, com o Frei Marcelo Toyansky, né? Também vai ter a palestra Avanços da Laudato Si, com Adilson Vilas Boas. Na sequência vai ter a celebração Um Hino de Louvor à Criação, com a irmã Antônia Cacilda dos Santos. Visita aos estandes, né? Estandes que chamam o espaço Eu Cuido da Casa Comum. E depois a degustação das plantas alimentícias não convencionais, né? Que são as famosas verduras, né? E também temos aí frutas que a gente não está acostumado a ir no supermercado e achar fácil, né? Mas que antigamente na roça a gente achava muito, né? Aqui em Taubaté ainda tem bastante. Onde fica o Lar Santa Verônica? O Lar Santa Verônica fica ali na Marechal Deodoro, número 101, né? No Jardim Santa Clara. É aquela avenida que tem aquele famoso supermercado chamado Carrefour, bairro, né? Então é lá. E você pode entrar, né? A entrada é gratuita. Pede-se que leve uma fruta também para compartilhar desse momento da degustação, né? Irmã Elza, um abraço à senhora e a todos que compõem o Lar Escola Santa Verônica, que é uma entidade que completou esse ano 100 anos em março, né?
Então está dentro dos festejos do 100 anos, atuando em defesa da família, da criança e do adolescente, né? Inclusive, se você tiver oportunidade, vá visitar. Amanhã também, às 19 horas, lá no nosso Teatro Metrópole, que fica ali na Praça Dom Epaminondas, vai ter o lançamento do livro do nosso querido amigo, né, escritor, bailarino, o Matheus Vasconcelos. Esse trabalho que ele está fazendo, esse livro chama Cartas para Mim Mesmo, né, e também vai ter a apresentação posteriormente do espetáculo Ielo, Não Suicida, Me Dê um Abraço. É um projeto muito bonito que ele está desenvolvendo, reunindo profissionais da área de saúde, profissionais da área da psicologia, né, para poder orientar a nossa população de Taubaté, da região, né, onde o projeto for acolhido, sobre o tema que é tabu na sociedade, que é a questão da depressão suicida, né, que pode levar a pessoa a tirar a própria vida, né, e para não chegar a esse ponto precisa da criação de uma série de situações de amparo, de acolhimento, né, de orientação, né, de profissionais dos mais variados segmentos. E amanhã aqui em Taubaté é a abertura, o início desse projeto na cidade, né, de forma mais contundente. No final de semana, dia 7, o Matheus já teve com um grupo de voluntários no 7 de setembro, né, fazendo uma intervenção, mas amanhã estarão lá artistas, né, e outros profissionais também debatendo antes da abertura do espetáculo. Então, parabéns, Matheus, o espaço que você sabe que está aberto, né, e estamos aguardando a sua presença para novos assuntos também, né? O Matheus que desenvolve o projeto, né, um dos autores do projeto Dançando Sobre Rodas, junto com a nossa querida Gabi, né, já foram até representar Taubaté no exterior, né, e tem vários outros projetos. Tem um projeto junto com o Rafa Soares também, né, através de uma peça de teatro. Então é muito bacana a gente ver um jovem com toda essa intensidade se colocando a favor da comunidade. Gente, recebemos também da nossa Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria de Turismo, né, e Cultura, a programação da FLIT. Olha só, a programação está intensa, né? Começa segunda-feira agora, aí fechadinho fica mais bonitinho, né? Segunda-feira agora, a partir das 8h30, lá na Avenida do Povo, com a apresentação do grupo de musicalização infantil da Feio Camargo e depois a contação da história do nascimento do Visconde, né? Durante todo o dia tem atividades, né? E uma das atividades é o lançamento do livro Jogo de Amar, do nosso querido amigo também, o Kevin Moreira, que esteve ontem aqui no nosso programa, né? E ele está lançando a primeira obra literária dele. Logo de cara, né, uma editora já acreditou. Editora Sucesso, parabéns à editora por acreditar nas primeiras obras dos escritores, né, e elaborar um projeto para isso. E aí temos na terça-feira também começando das 8h30 da manhã até as 20 horas, né. Eu vou até falar o encerramento aqui, 2 dias. Então na segunda-feira, show de abertura com o Mundo Bita. Na terça-feira começa às 8h30 da manhã e termina às 20 horas com o show da banda U2 Online, Onion Love. Na quarta-feira, 8h30 da manhã, termina às 20 horas com a banda Mona Lisa, fazendo um tributo a Tim Maia, né? Na quinta-feira temos a abertura às 8h30, terminando às 20 horas, com a banda da nossa querida cidade vizinha aqui, chamado Beck e os Tios de Fusca. Estou esperando eles aqui no nosso programa, tem um trabalho muito bonito, né? Também aí tem uma mesa redonda nesse dia, na quinta-feira, com ex-alunos lançando o livro que marcou a minha vida, né, sobre o debate, o livro que marcou a minha vida, muito bacana. Na sexta-feira começa às 8h30 da manhã, né? Entre as apresentações temos o teatro E Assim Nasceu o Visconde. O Visconde é o tema da FLIT esse ano. Show com a banda Laia. No sábado está bem disputado, começa às 9 horas da manhã com o Integrarte Dança, né? Histórias da Biblioteca de Dona Benta. Aí temos a Orquestra Sinfônica de Taubaté, lançamento do livro Cuidando de Você, da Bia Uni, mesa redonda, os diálogos de Lobato, da criança ao adulto. Às 13 horas, teatro,
Depois das 14, contação de história. Às 14h30, teatro Saltimbancos, com a trupe Contos e Fuxicos. Depois 15h45, tarde de autógrafos, com Nicolas Torres, o Jaime Palilo da novela Carrossel. Olha só, o Jaime Palilo vai estar aqui. Todo mundo me chamava de Jaime Palilo, né? Não sei porquê, mas tudo bem. E às 17h30, concurso de cosplay no sábado, dia 21. Famuta, 18h30. E às 20 horas, o show com o nosso querido amigo, o Rafinha Acústico. No domingo, as atividades começam às 10 da manhã, com a contação de história dos idosos do projeto Conviver. Bacana, poder ver os idosos conversando com as crianças. Às 11 horas, Balé da Cidade, com a peça Pedro e o Lobo. Às 13 horas, Rua de Lazer. 14 horas, Teatro do Visconde. Às 15 horas, contação de história, o nascimento do Visconde, com Fabricando Arte. Às 16 horas, Mundo de Cabu. E depois, às 17 horas, o Teatro João e Maria. Depois o show de encerramento com o Trem da Alegria no domingo, né? Então, esses são a programação, né, pincelada aqui para vocês da nossa Fleet em Taubaté, que vai do dia 16 até o dia 22. Se você quiser saber a mais detalhada como que vai ser a programação, aí você entrará no Facebook TV Cidade Taubaté também, que vai estar tudo certinho para vocês. E também eu aproveito, né, enquanto a gente tem a oportunidade ainda, o Silésio Tomé, que realiza um bonito trabalho aqui em Taubaté, voltado à valorização do universo rural, da zona rural, do homem do campo, né, a geração de emprego e renda no na nossa região rural Taubaté. Ele está convidando a nossa população, dia 29 de setembro, das 8 às 17 horas, nós estaremos recebendo o 6º Resgatando os Sertões, lá no Clube dos Comerciários. Um abraço ao Carlos Dionísio de Moraes, que é o presidente, né? Na Estrada das 7 Voltas, número 8.880, no Monjolinho. Vai ter venda e exposições de produtos rurais, tenda de artistas, almoço, artesanatos, dança de São Gonçalo com o Pedrinho Sertanejo. Um abraço ao seu Pedrinho, que nos acompanha direto aí da Independência. E também a tenda dos tropeiros, né, com o Mário Vagalume e o Paulinho Jeca de Taubaté. Passeio com os veículos de gaiolas e quadriciclos. E além, né, da troca de experiência e de vivências entre as pessoas e o público a respeito da nossa riqueza da zona rural. Esse trabalho Resgatando os Sertões é um movimento que o Silésio já desenvolveu há alguns anos em Taubaté, que as pessoas acabam, né, durante o ano promovendo viagens guiadas pelo Silésio, né, na nossa zona rural, onde ele conta a história da cidade de Taubaté, né, dos fatos que ocorreram aqui na nossa região. Bom, gente, esses são os nossos recados. A gente vai por um rápido intervalo, vamos esperar o intervalo. Se os convidados chegarem, a gente continua. Se não, continuamos com a nossa programação. Então é um tempinho aí, fique na expectativa, né? Estou esperando o pessoal do Quesito Samba Enredo, que 19h30 tem a apresentação lá na Renascer da Vila São José, mas o trânsito a gente sabe como que é na nossa cidade, de repente não consegue chegar aqui a tempo, né? Então vamos, Jefinho, para um rápido intervalo.
Estamos de volta aqui no nosso programa das 6. Olha, gente, eles vieram, né? Romperam aí o trânsito pesado aqui da nossa avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, né? Conseguiram chegar a tempo. Hoje está corrido, eu sei, né? Sexta-feira o pessoal normalmente desacelera, mas não. Aqui em Taubaté, o projeto Quesito Samba Enredo vai agitar daqui a pouco às 19h30, como eu falei para vocês, a quadra lá da Renascer da Vila São José. Um abraço ao pessoal, eu, Rafael Macalé, né? E a todos os organizadores, Tatão, né? Que estão aí já aguardando os intérpretes, compositores, né? Os sambistas da nossa cidade. E agora eu recebo 2 representantes aqui no nosso programa das 6. O primeiro é o Eduardo de Jesus Soares, que nós não conhecemos por esse nome, né? Conhecemos como Eduardo Boné, quem é o povo do samba sabe disso. Ele que é o idealizador do projeto Quesito Samba Enredo. E junto com ele, o Wagner Jesus Miguel, Wagner Miguel, músico, né? Também é sambista aqui na nossa cidade, com uma história bastante interessante, né? Já há muito tempo. E vão participar do 4º encontro dos compositores, autores e intérpretes das escolas de samba de Taubaté. Eduardo Boné, Wagner, boa noite para vocês. Boa noite, desculpa o atraso. Opa, tocou a sirene, deu o primeiro sinal, deu o segundo sinal, o Valmir Santos já falou lá que a escola de samba tem que entrar e a escola não entra. E o pessoal não entra, mas enfim, chegamos e entrou no ar, né? Mas atravessar o trânsito de Taubaté é mais difícil que atravessar a avenida. Olha só, conta pra gente, Quesito Samba Enredo, que projeto é esse que já está aí na 4ª edição, um encontro entre os sambistas da nossa cidade? Boa noite a todos. O projeto nasce de uma necessidade que eu entendi, de como visitante até, não falando como sambista, mas como visitante das agremiações em festas e eventos, de não ter muita informação na chegada, né? Você está visitando, você quer saber um pouco, assim como você visita uma cidade e quer conhecer um pouco da história, quando a gente visita uma quadra, você quer saber um pouco da história, o que a escola já venceu, quais as histórias, qual a resenha que é produzida ali, que fica na memória de todo mundo, né? Aquilo que marca registrado para começar uma roda de risadas, por exemplo. E eu sentia muita falta disso. Aí, contato com alguns integrantes de carnavais antigos, né, que contavam muita coisa. No caso, o Daniel, que foi o primeiro que eu me aproximei para ter esse tipo de conversa, achei muito interessante e pitoresco algumas coisas que aconteciam no Carnaval de Taubaté, como em outros também. Aí eu falei, olha, eu tenho uma ideia de juntar primeiro os compositores e intérpretes porque já era do meu lado, puxar a sardinha, mas também de conhecer, paralelamente conhecer a história e reunir o material que o pessoal tinha guardado em casa. Tem ainda. Você eu sei que tem na memória. Pois é. Os outros têm foto, o Maravilha, o grande mestre Sala do Morro, ele me entregou uma pasta uma vez que eu falei, é isso que eu estou falando. Sabe, muita coisa guardada e que está lá, está guardado numa gaveta e seria legal que todo mundo tivesse acesso. Bom, você falou, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Depende de como a pessoa gosta de fazer aí a coisa, né? Qual que é a sua história no samba? Você não é de Taubaté, né? Não. Mas já tem uma identidade com o nosso samba. Conta um pouquinho pra gente. É até engraçado de eu me interessar por uma história que eu não vivi, né? É por isso que eu deixo muita margem para todo mundo se apresentar, contar a sua história, porque não é a minha história, mas eu quero conhecer, né? Quero conhecer e que fique reunida num material que todo mundo possa ter acesso, assim como eu senti falta, muita gente sente. Aí eu venho de São Paulo, lá do Parada Inglesa, do Curuvi, nasci ali, vi o nascimento do X9 na porta da minha casa, fui no primeiro ensaio do X9 no Mercado Eldorado. O Wagner conhece bem, porque o Wagner também era de lá, daquela região. A gente só não se cruzou, mas a gente praticamente convivemos em épocas assim, muito próximas, os mesmos lugares. E só me interessei mesmo, de fato, pelo samba quando eu fui na quadra da Rosa de Ouro. Aí ficou. Nesse tempo também já tinha mudado para Guarulhos e entrei de vez como ritmista, depois como carnavalesco,
paralelamente, acumulei a função. Acumulei não. Me descobri fazendo um samba, que ganhou, fui para a avenida, porque o intérprete já estava numa briga com a escola, acabei ficando e foi ali. Segui. E aí foi. 35 anos, mais ou menos. 35 anos de história. O Wagner já tem uma história também, no mesmo tempo que o Eduardo aqui em Taubaté? Ou chegou antes que o Eduardo? Cheguei um pouco antes que ele. Chegou quando aqui em Taubaté? Bem, eu cheguei aqui em 88. Olha só. A primeira escola que me convidaram foi o Morro. Foi no Morro. Foi a primeira escola que eu comecei a frequentar. Na época eu fazia samba com Xisco. Xisco tocava pro Pedrão. Tive essa oportunidade de tocar pro Pedrão. Não. Aí eu participei de alguns como fala, concursos samba-enredo lá no Morro. Mas eu não cheguei a desfilar com eles, porque eu morava aqui, mas trabalhava em São Paulo. E coincidiu do dia que eu ia trabalhar, o dia que a escola ia desfilar. Aí eu não pude desfilar com eles naquele ano. Só que daí no ano de 89, 90, eu voltei para São Paulo. Fiquei lá até 94. Voltei para Taubaté de novo. Foi o ano que tinha Dragões e Independência. Aí o Paulinho Macalé foi lá na minha casa e falou: só, nós estamos precisando de alguém para tocar um cavaquinho na Dragões, você não quer ir? Eu peguei e fui. Acabei desfilando com eles aquele ano, de 95, né? 95? Foi, porque eu fui no final de 94 lá. A quadra até do lado do Senai ali. A quadra não, o terreno, né? Continua lá o estacionamento lá em... Agora é estacionamento. Pois é. Aí fui pra lá com ele lá. E em 95 fui no carnaval de 95 com a Dragões, mas depois ela não vingou também. A Dragões, você sabe da história da Dragões, né? Da Independência. Mais ou menos, né? Porque... Você não tem muito... Ela não vingou também a escola. No ano seguinte ela não saiu. Não saiu. E daí eu também dei uma pausa pro carnaval. E comecei só a tocar em grupo de pagode e tal, aqui na cidade mesmo. E fui pela prefeitura, né? Fiquei quase 15 anos tocando pra prefeitura, que foi tocar até pra fora, outras cidades aí pra fora, tudo convidado pela prefeitura. Foi quando surgiu o convite para mim lá no SECAP lá, caí de paraquedas lá, eu morava lá. Já tinha tido umas 2 ou 3 reuniões, mas o pessoal estava dispersando porque o pessoal não gostava de quem ia ser o presidente, esse era o fato, né? Mas enfim. Acadêmicos do Cidade Nova. Cidade Nova. Aí a história você já sabe, você já contou ali aquele enredo que nós fizemos um enredo aí de madrugada lá no grupo, que a gente Santo Enredo, né? Fizemos uma pré-resenha, né? Uma pré-resenha. Uma resenha mas quente. foi interessante. Porque o que ele falou na resenha é legal, foi fato. Realmente o Vaí, ele escolheu, como é que fala? Escolheu as cores, escolheu tudo, e impôs em todo mundo, perguntou. Eu fui o primeiro, ou um dos primeiros a falar que era contra aquele nome. Eu queria que colocasse SECAP, Unidos SECAP, Acadêmicos, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. Mas me vingou a ideia do Pedro Paulo, porque ele tinha uma rádio, que eu estou falando para ele, a rádio Cidade Nova, e ele veio com aquela conversa que SECAP seria Cidade Nova. Mas enfim, como eu caí de paraquedas lá naquele momento lá, eu morava lá e a gente queria formar uma escola de samba, eu fiquei. Daquele momento eu fiquei até o último dia da escola de samba, que o nosso amigo presidente lá não soube contornar o negócio. Bacana. E daí foi indo. Eduardo, você que é um pesquisador do nosso carnaval, né, que gosta de ouvir, principalmente o pessoal aí que, né, tem mais experiência, que tem aí os arquivos, né? A partir das suas vivências, das suas conversas, Wagner também, né? Quais são as características que nós temos do nosso carnaval taubatiano, que são diferentes aí, por exemplo, como o carnaval de Guarulhos, que você já participou, que são diferentes do carnaval de São Paulo ou do Rio? No tempo que eu estou aqui, e com a convivência e tudo, a gente percebe muito a influência que o pessoal recebe do Rio de Janeiro, né? É óbvio que, como Jacareí, agora a gente está tendo uma proximidade também com Jacareí, a gente percebe a proximidade com São Paulo. Então, no fundo, todo mundo quer ser igual, ou a um ao outro. Igual que eu digo é chegar próximo, fazer uma coisa muito parecida. E a influência a gente acaba recebendo mesmo, no jeito de construir a frase, de construir o verso, na métrica,
no tamanho da composição, né? Às vezes a gente faz uma composição um pouco mais comprida, mais longa, mais explicativa, que às vezes o enredo te obriga a fazer, mas percebo também que existe a característica própria daqui, né? O linguajar curto, por exemplo, a frase curta, que já não se enquadra na métrica que se usa hoje em dia, né? De frases longas, tal, de muito efeito. Antigamente os sambas eram curtíssimos, né? Os sambas do Rio, de São Paulo eram muito curtos, tinha um refrão forte, uma cabeça legal e estava feito. Hoje em dia você tem que explicar, tem a mesma função da obrigatoriedade agora dos décimos, né? Para se resguardar disso, você tem que ser muito explicativo, muito detalhista. E aqui não, aqui o pessoal pega realmente a ideia geral, que eu acho muito legal, pega a ideia geral e tenta construir o mais resumidamente possível, usando o estilo próprio. Cada um tem o seu estilo próprio, né? Mas a gente quer sempre buscar alguma coisa próxima, ou de lá ou de cá. Influência mais Rio, né? Aqui em Taubaté. Bom, o projeto tem aí o subtítulo, né? Porque o samba precisa ser cantado e contado, né? Isso. Então, se vocês já contaram um pouquinho dessa história, eu gostaria que você desse um exemplo aí desse nosso samba que vocês resgataram. O que vocês trouxeram pra gente para aquecer as pessoas em casa, ó, 19h30, lá na quadra da Vila São José, hein? Eu acho que o Wagner concorda também. É um samba que eu acho que não vai cantar lá hoje, tá? Porque... Mas não é esse que você está pensando, não. Eu acho que é um samba que diz muito da nossa condição de sambista, da nossa condição de brasileiro, né? Da nossa mistura, das influências que a gente recebe e do que a gente quer sempre transformar em festa. Então, uma quizomba geral, assim, fica legal. Ninguém canta assim. Ninguém canta. Eu acho que não vai cantar ninguém. Então eu vou aproveitar, né? Sabendo que ninguém vai, então... É, 1988, Vai lá. Vila Isabel. Vila Isabel. O desfile. Grande samba, Meu samba. que inclusive nos remete, lembrando do nosso local, né, o nosso querido e saudoso amigo Carlos Peixoto, né? Que toda vez que nós da TV Cidade chegávamos ao Acadêmico do Chafariz, já contei isso lá no grupo, verdade. né? Parece que era essa música que recebia a gente, né?
Nesse momento era a música identificável com ele, né? Eu acho que é a música de chegada mesmo. E deixa eu aproveitar e parabenizar o acadêmico Chafariz, que com humildade vai voltar ao carnaval do ano que vem, já anunciou, né? Um abraço ao Lutesta, né? Que vai voltar como bloco de enredo. E estará presente hoje. Vai estar lá hoje. Vai fugir do trabalho, não. Olha só. Apesar que o trabalho é dele mesmo, né? Então, o trabalho é dele mesmo, né? Tá entregando ele. O patrão é ele mesmo, né? Que bacana, gente. É isso aí. Bom, nosso carnaval, você falou que tem as características peculiares e também tem as escolas de sambas tradicionais, né? Por que as escolas têm dificuldade de ter essa questão da memória e história preservada? De não ter ali aquela sala, né, como tem lá na Mangueira, como tem na Beija-Flor, em São Paulo, praticamente todas as escolas de samba têm o seu memorial, né? O que acontece? Eu acho que a falta é de uma política direcionada para isso mesmo. Né? A estruturação dos departamentos da escola tem que ter o de patrimônio, né, o de cultura, que seria ligado até o de cultura, mas para se preservar o patrimônio. Né? As bandeiras, as flâmulas que se recebe de troca, os títulos, o catálogo de enredos, tudo isso daí. Você, mas tem que ter um departamento específico para isso, para que se cuide desse material, para se perca. Porque é normal. Você, às vezes, por insatisfação, por uma divergência, acaba abandonando a escola. Você que é digo você assim, um membro que é participativo, que recolhe esse material, ele sai e leva tudo embora. Porque a história é dele. Né? Ele se apropria daquilo. Ele não divide com a escola porque ele não está designado para fazer esse papel. Né? A gente sabe de muita gente. O Rafael mesmo tem um acervo grande, o Tatão deve ter muito, mas é uma coisa pessoal. Né? Por exemplo, a Vila São José, quando encerrou as atividades, eles levaram o material, não ficou com ninguém da escola. Né? Não ficou sob a guarda de ninguém de lá. Então, é isso. Agora, tendo a união desse material num acervo independente como o nosso, que a gente está pretendendo fazer, seria uma coisa muito legal. Até mesmo para dar um start para as escolas saberem que tem a necessidade de ter história. O compositor faz uma música, acabou o carnaval, ele não esquece a música dele. Ele não guarda aquilo. Eu perguntei pro Vaguinho, você tem alguma coisa aí do Secap, porque ele ganharam o samba lá no Secap, ele saiu com o samba dele lá no Secap, ele me mandou uma foto, falei, você mandou a letra, mas você lembra da melodia desse samba? Porque eu tenho um CD, mas o CD desgastou. Eu não lembro, não consigo cantar o samba de jeito nenhum. Eu procurei, não conseguiu. Estou quase resgatando o primeiro. A minha filha falou que sabe a música inteira. Eu falei, se você sabe, você vai cantar pra mim, eu vou guardar. Que nem eu fiz com a música do Luizinho, né? Pois é. Você passou a letra e eu tirei todinha a música em cima da melodia que ele cantou. E eu deixei no meu celular. Mas sumiu a música, não acho aqui nenhuma. A gente vai procurar por aí. A letra eu tenho. Acha ela de novo, a gente canta e aí você faz melodia. Esperando que o Luizinho, inclusive, esteja hoje lá, né? Se ele Foi convidado, né? Foi. Luiz, olha... Quem são hoje os nomes aí que você convidou que a gente está esperando lá no encontro? A gente, até mesmo por causa dos outros encontros, que foi uma coisa bem menor, a gente tinha projetado uma ideia de um evento pequeno, aconchegante, tal, legal, divertido, mas pequeno ainda. E nesse meio tempo, nas conversas de grupo, tudo, a gente foi se animando, né? O pessoal foi confirmando presença, chamando outras pessoas, e hoje está com um número legal. Eu acredito que vai ter um número muito grande de pessoas lá. Nesse meio tempo, nós convidamos diretamente o Crisante, o Mestre Luizinho, o Heron, o Sr. Ayrton, né? Quem mais? Dona Cecília. O Sr. Irineu não, porque o Sr. Irineu estava na Bahia, chegou hoje, porque ele também é figura carimbada aqui do nosso canal. O Sr. Irineu. O Irineu gosta do Clemente, né, gente? Não existe capa de revista, capa de agora ele está mudando de ritmo. Ele está mudando de ritmo, né? Tá indo na Polo do da Bahia, o Axé, né? Nossa, eu tava lá. Olha só, eu acompanhei a saga dele lá, a viagem, a férias, né? Um abraço ao Irineu aí na Estil, família Clemente, que é tradicional também. E esses nomes que você falou são nomes que têm uma identidade com o nosso carnaval, que tem uma história muito forte, né?
Com certeza. Às vezes eles mesmo acabam esquecendo, como o Wagner falou aí, dessa história, acabam esquecendo. Porque tiveram uma produção muito grande, né? Pelo que eu sei, pelo que vocês contam, a produção deles era muito grande. Então, eles pegaram uma época boa aqui, né? Uma época de ouro aqui do Carnaval, que como eles mesmos falam, eu não peguei essa época. Quando eu peguei já estava mais tranquilo. Mas você pegou uma transição, Wagner. 88, o nosso desfile de Carnaval era na 9 de julho, né? E depois veio a Avenida do Povo, né? Você acha que essa transição, sair de um ambiente mais acanhado, mas que tinha um estilo de arena, para um ambiente mais aberto, com uma estrutura maior, foi benéfico ou não para nossas escolas de samba? Tem umas controvérsias, né? Porque... Tem polêmica, né? A gente gosta de polêmica. Na 9 de julho, eu vi um desfile na 9 de julho. Eu não sei se os outros eram igual, mas não tinha uma arquibancada, era um cordão que separava a área de desfile da área de assistência, que nem era na Avenida São João. Depois passou na Avenida Tiradentes. Não, depois foi para o Anhangabaú, depois para a Avenida Tiradentes. Essas transições assim é interessante. Mas eu acho que quando foi para a Avenida do Povo, acho que ganhou, melhorou. Eu acho. Eu esqueci que depois que você da 9 de julho, a gente teve 2 anos na Avenida John Kennedy, né? Que é a avenida que liga o Joaquinzão lá, a região do nosso 5º Batalhão, né? Da Polícia Militar na Independência, que também, você falou do Morro, o Morro foi campeão lá em 90, né? E depois em 91 foi a Vila São José através da Unidos, né? São as nossas memórias, em né? Em 90 ele foi campeão. Morro foi em 90. Mestre Luizinho, inclusive o samba, né? O ano que eu ia desfilar. E não desfilou, né? Não por causa que eu fui trabalhar. Os nossos sambistas, os nossos intérpretes, compositores, estão abrindo aí, você falou, maravilha, o mestre Sala entregou para você a documentação, para você catalogar e acompanhar um pouco mais, mas e os outros? Estão tendo acesso, está sendo fácil? Ainda está meio assim, só por... Olha, eu tenho isso, mas a gente não formalizou nada. Ó, gente, recolha tudo e entregue para o André, por exemplo. Não tem, ainda não tivemos. Hoje a gente vai ter oportunidade até de combinar essas coisas, porque, como o Wagner disse, você põe no celular, amanhã você está com a memória muito cheia, você vai começar a apagar e nesse meio vão algumas coisas. Então já seria legal a gente ter uma conversa hoje, se for possível, para, olha, junta o material e vamos combinar de entregar em tal lugar, para tal pessoa em tal dia. Faz a cópia, devolve, já tem o material guardado, uma parte dele. O Crisante tem, né? Ele já tem um acervo dele, né? Ele ficou até de passar, porque ele está naquela de que se aposentou, não sei o que e tal, mas ele vai estar lá. Deixa eu até parabenizar a Shirley Santos, lá do nosso Museu da Imagem e do Som, que no começo do ano, né, fez aí uma exposição sobre o nosso carnaval através do acervo do Crisante, né? Isso foi muito bacana. E eu vi lá que em 1999 o Crisante foi finalista da Gaviões da Fiel. Olha só, né? E foi o ano que foi campeão da Gaviões, mas não foi o samba do Crisante, poderia ser, né? Que era tão bom quanto o samba que foi campeão lá, né? É uma história também legal também. Eu tive a oportunidade de defender algum samba dele junto com o Pico, junto com o Baiano. Um acervo legal. Bom, de um tempo para cá, tanto São Paulo quanto o Rio, né? Até mais Rio de Janeiro do que São Paulo, mas parece que Taubaté pegou a mesma moda, que para mim eu acho triste, não sei se vocês avaliam, né? Dos enredos comprados, né? Através do escritório, o enredo já pronto ali, coisa. O que vocês acham disso? Antigamente, tanto no Morro, no Chafariz, na Estiva, havia uns concursos de samba enredos que tinham 10, 11, 12... Bom, a modificação, a adaptação das formas de produção de enredo, ela mudou assim ao longo da história várias vezes. Na pesquisa para a Imperatriz do Morro, nós vimos lá que as escolas de samba do Rio, principalmente que a gente fala do Rio, porque contamos dele, tinham as baias. Hoje em dia, na Nenê é possível ver as baias, né, que foi transformado em camarote. Tinham as baias, eles davam o tema, vamos falar da Avenida do Povo. Então os compositores juntavam seus grupos nessas baias e faziam o enredo, o samba enredo, livremente, né? A única coisa que teria que obedecer seria o tema Avenida do Povo. Com o passar do tempo e a necessidade e a modernização, a grandiosidade que a coisa se tornou, jurados, etc., precisou mesmo de uma coisa mais detalhista,
Então foi necessário mudar a forma de produção de enredo, se mantendo também a escolha de samba enredo, que eu acho que é o mais justo, é o melhor para a escola, porque as ideias são existem mais opções, né, de ideias, de escolha. Você não fica atrelado a só aquilo que vai chegar ali, né? A mesma coisa que o enredo comprado ou vendido, sei lá. O enredo do escritório, né? Né? Que você, às vezes, poxa, a Beija-Flor, você torce para a Beija-Flor. Eu torço para a Beija-Flor. Você viu que a Beija-Flor penou durante vários anos, produzindo coisas assim, bem abaixo do nível que eles tinham. Não vou citar os nomes, porque, né? Mas bem abaixo do nível que a Beija-Flor produz, quando fala, por exemplo, da natureza, quando fala dos índios, quando fala do Rio de Janeiro, da negritude, você vê que o nível é muito alto. Quando se direciona para uma coisa já assim encaminhada, fica bem abaixo, porque a criatividade fica muito atrelada àquilo lá, entendeu? Então, e aqui não, aqui quando chegou, eu já não peguei muito essa época, um pouquinho. Aliás, eu entrei no Carnaval de Taubaté ganhando um samba na estiva. Ah, é? De 2005 para o Carnaval de 2006, né? E num concurso. No mesmo, 2 semanas depois, fiquei em segundo no Parque Aeroporto. Aí depois parei. Aí só voltei em 2014, quando já não tinha. Acho que foi o último concurso que eu vi. Acho que o Pipo e o Tatão ganharam no Morro, né? Mas ainda tinha uma ou outra escola que ainda fazia. Mas hoje em dia, talvez por causa do tempo, do atraso que as escolas começam os trabalhos aqui, tem que ser tudo feito. Mas a criação também da sala musical nas escolas de samba parou um pouco o concurso para prestigiar o pessoal da escola de samba. Eu achei legal isso. Entendeu? Como se fosse uma aula de compositores da escola. Eu achei legal. Antigamente era assim nas escolas, né? O problema é que não existe ala de compositores. Não existe, então fizeram a ala musical, que engloba um pouco mais aí, os músicos, os cantores, intérpretes se reúnem e fazem um samba. Mas é legal. Quando é bem produzido, tudo é legal. Tanto é que na Imperial, lá no bloco da Imperial, nós fizemos samba lá E a atitude pioneira do Parque Aeroporto de juntar 2 sambas também, né? Que foi uma atitude pioneira. Bom, eu fui jurado lá. No ano passado, 2018, né? E o samba foi meio desmarcado. E a da Imperial, a autora está lá na nossa técnica hoje, né? Do enredo, uma das autoras, nós, Eduardo Boneto, André Ferreira e Cláudia Mello. Não é? Cada um deu um pitaco e saiu. Você disse do Mazzaropi. Do Mazzaropi, A gente vai cantar ele aqui. Então vamos cantar, ué. Qual vai trazer esse, da Estiva? Fica à vontade. Do Mazzaropi. Então vamos lá. Mazzaropi eu nem lembro. Olha lá. Pode, né? Obrigado. Fica à vontade. Você lembra, né, Carol? Esse ano. Saudade da manhã.
do finado Maurinho Damazei e parceria. Olha que bacana, né? E foi engraçado esse enredo específico, né? O enredo saiu depois da música, né? Sim. Nós fizeram igual ao Império Serrano esse ano, com o que é, né? Deu no que deu, né? Opa, não vamos falar do Império Serrano, que já teve briga lá. Nossa senhora. Ô Jesus, né? Lá o presidente abandonou a escolha do samba enredo porque não Em agradava. Taubaté, o samba mais bonito foi a história mais polêmica. Imperatriz do Morro. Ah, é? Abafa o caso. Abafa o caso. Segue assim. Bom, a gente não vai abafar, né? Essas coisas aí, negócio. Sobre as preciosidades que você já encontrou. Quais são as preciosidades aí? Preciosidades? Que estão aí prontas para de repente entrar num documentário, numa revista. Porque o quesito samba enredo tem essa pretensão também, né? Além da contação, também trazer. Claro, juntar tudo isso é diversificar o material visual, principalmente, né? A gente pode fazer, podemos até começar hoje fazendo vídeos de apresentação, de conversas, fotografia, né? Olha, eu achei, assim, eu tenho um pouco material, né? Mas o que o Maravilha me proporcionou ver foi através da internet mesmo, vendo no Facebook o José Diniz, o Issa, aquelas crônicas deles, eles falam muito de passagens pitorescas, engraçadas do carnaval. Eu particularmente não vivi nada assim grande, uma grande história que arranque risadas ou aplausos de alguém. Mas eu sei que hoje a gente vai encontrar bastante lá, né? Mas o Wagner acho que deve ter alguma coisa conta pra gente, mais interessante, mais engraçada. Eu gosto de escutar as conversas do Tatão. Sim, tem os atrasos, né? Aquela correria de entrada na avenida. Ah, sim, essas coisas aí. Isso aí sempre tem. O Wagner nunca esqueceu a paleta do cavaquinho, nunca esqueceu nada, teve que de repente improvisar. Conta pra gente, Wagner, nessa hora. Esqueci a Começamos a registrar já, hein? Eu posso contar uma de Guarulhos? Conta pra gente. Aquela foi muito legal. Era o primeiro ano, a avenida lá era excelente, a arquibancada dos dois lados, né, em toda a extensão. O carnaval lá era muito grande, bom. Carro de som excelente. E nesse ano, ia inaugurar o famoso carrinho, né, carrinho de som. Então os músicos iriam em cima do carrinho. E ninguém quis, a princípio, achou que era mais legal. O pessoal mais tradicional, vamos no chão. Em dado momento, vamos subir o carrinho, companheiro. Vamos subir, vamos. Para subir no carrinho, imagina o bicho andando e você cantando e tocando, né, aquela empolgação. E a gente não conseguia subir no carro. A muito custo eu consegui subir e dei a mão pro meu cavaquinista. Ele falou, ou eu toco ou eu subo. Ele resolveu subir e perdeu a paleta. Né? Por sorte, vocês são prevenidos, tem mais lá. Só que ele ficou tão preocupado com aquela paleta, não sei se era de estimação, que ele ficou o tempo todo procurando a paleta, o carro andando, ele assim. E resolvemos descer do carrinho de novo, foi outro sacrifício. Eu já quase derrubei a rainha do carnaval. Também em Guarulhos. Não existia microfone sem fio. E o Cabo Man, nem sempre ele tem. A gente encontra uma pessoa assim, né, com aquela agilidade, com a destreza para cobrir a empolgação do carnaval. E ele estava na dele lá e eu na minha. E ele na dele e eu na minha. E em dado momento, eu precisei puxar o fio, porque o fio já tinha passado para o outro lado. Eu precisei puxar o fio para ter mais espaço para mim, ter mais liberdade. Eu peguei, dei aquela ricocheteada e puxei o fio. No exato momento que a rainha vinha vindo, com toda a sua exuberância, foi por sorte, ela deu um passo, o fio passou e ela não caiu. Eu não tenho história comigo, mas eu vi muita coisa engraçada no vídeo. Já paguei. Conta pra gente uma pelo menos, pra gente deixar registrado, Wagner. Quer que eu fale um pra você desse cara? Só não vou citar a escola. Conta pra gente. Porque eu tava assistindo lá no final do desfile lá, a mulher tropeçou na barra da saia dela, caiu de cara no chão. Entendi isso. Foi feio o negócio, cara. Então não tem história minha. A gente vai com aquela preciosidade. Se tivesse também não ia contar, né? Não, eu te falar a verdade, você até contava, cara, mas eu não tenho. Agora uma coisa, que seja em Taubaté, seja em Guarulhos, São Paulo, Rio, praticamente toda escola já enfrentou, é a questão com carro alegórico, né? Assim, todo aí que tem mais aqui. Aqui em Taubaté você já deve ter visto muito sobre isso, né? Nossa senhora, tá passando.
Pois é, e eu lembro, vou contar um aqui, vou dar o nome porque ele foi um heróico mesmo, né? Saudoso Ju, né? Filho da nossa querida Aura Totti, lá da Mocidade Alegre da Vila das Graças, né? Num dos carnavais, se não me engano, 2010, 2011, acho que mais precisamente 2011, a gente estava lá na cobertura. O carro alegórico quebrou no meio, né? E o Ju deitou debaixo do carro alegórico e praticamente serviu de engate, né? Caramba! E passou a avenida inteira, né? E acabou o carnaval e já saiu direto para o pronto-socorro, né? Se recuperou tudo, né? Aí infelizmente um acidente fatal. Que carro né? alegórico tem, né? Pois é, né? Acabou tirando a vida desse jovem que com certeza ele está com a gente no samba. Você vê o esforço que o sambista faz para finalizar o objetivo, né, do jeito que eles programaram, do jeito que eles querem que ele aconteça. Isso é muito bonito de ver. Em todas as escolas. É muito bonito de ver o empenho que o pessoal tem. Claro que a gente está cercado em todo o setor aí de atividade, a gente está cercado de gente bem intencionada e mal intencionada. Mas os bem intencionados são muito maior em número, em capacidade, né, em energia. E isso aí não pode acabar não. André, eu posso lembrar uma coisa do dia que você chegou na avenida e o Imperial estava entrando. Conta pra gente. Tá, Conta o nome da sua esposa que está aqui do pessoal. Rosângela. Eu vou falar dela, vou falar da Marlene, se der tempo. Temos 5 minutos aqui. Isso. Então tá, a gente estava com um problema de entregar a escola na avenida e tal, e eu ia sair no bloco também. Bom, para encurtar, a escola ia entrar às 7 horas, eu tive que ir em casa, eu morava em Tremembé, voltamos, tive que estacionar. Quando eu saí do estacionamento, eu escutei o Magrão dando grito de guerra. Eu falei, Rosângela, não vai dar mais. Eu estava no estacionamento lá no final da concentração. Ela falou assim, corre, vai que eu fico aqui. Peguei e saí em desabalada carreira, como dizia Gil Gomes. Cheguei lá, né, ofegante, mas deu para entrar. Olha só. Bom, hoje como que vai ser a dinâmica lá do encontro? Bom, eu trouxe até um roteiro depois para você, também co-autor de tudo isso, para a gente não se perder, porque a gente tinha uma programação, agora a gente tem outra maior, né? Então a gente vai ter que fazer uns ajustes. Bom, a gente vai propor, depois das apresentações, tal, dos agradecimentos e tal, propor uma rodada de sambas autorais, né, daqui da cidade, para as pessoas que estiverem lá presentes se familiarizarem, relembrarem. Depois a gente faz uma segunda rodada com os sambas que cada um quiser cantar, homenagear as escolas de coração do Rio, de São Paulo, de outra cidade e tal. E obedecendo ali uma ordem de chegada, de sorteio, a gente vai ver lá conforme a quantidade, né? Todo mundo vai poder se apresentar, se o horário nos permitir. A gente é programado fazer 4 sambas cada um, se não der 3, se não der 2, mas todo mundo vai ter a oportunidade de cantar. Não existe nenhum profissional no meio, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Canta quem pode, quem lembrar, tendo voz quem não tem, quem lembrar ajuda o outro e assim vai. Não, mas é pra gente se divertir, pra gente fazer isso ser revivido e quem sabe falar, opa, lembrei desse e lembrei do outro também. Essa é a coisa que acontece. E com as homenagens que a gente pretende fazer, espero que eles estejam lá presentes. Quero aqui falar também das mulheres que de um tempo para cá estão participando mais ativamente com a gente, em todas as escolas. Sempre tem a Berê, já saiu, eu só posso falar das que eu conheço, né? A Berê saiu, a Rosângela que está comigo, me acompanha desde 2015 no Morro, né? A Marlene, que esse ano também deu um show à parte, também saindo em 3 escolas, assim com a gente está fazendo de tudo, né? A Luana, que foi compositora do Samba da Mocidade de 2018, vai estar lá hoje também, vai dar o ar da graça e o dom da voz, né? É espaço para todo mundo, sabe? É super democrático e é festa. Bom, então vamos aqui passar o endereço, né, lá da quadra da escola de samba, que é ao lado ali do campo da Rua Geraldo Bona, ao lado do campo do Nova América, né, a conhecida Casa do Menor. Daqui a pouquinho, 19h30, é só chegar com o pessoal. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, ao Wagner, ao Eduardo, né? E não vamos encerrar sem samba, né? Senão é um sacrilégio. Então vamos. O hino da Portela pode ser? Então vamos lá.
Esse também acho que ninguém vai cantar hoje. Uhum.